Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me achou. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos também que nos acompanham através da internet. A irmã Maria Goulart, de Bom Jesus, ela foi transferida para o hospital de Vacaria e ela está num estado crítico, né, com a pressão 6/4. E nessa noite a gente vai lembrar dela na oração. Ela já é idosa, era esposa do falecido pastor Luiz Goulart, que foi o pastor de Bom Jesus. Nós vamos estar lembrando da irmã Maria, lembrando os irmãos aí de Bom Jesus. Lembrando também que nesse sábado nós teremos culto em Viamão, ali no tabernáculo, ali no lado do irmão Jonso. E também domingo nós teremos o culto da Santa Ceia aqui no tabernáculo. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Querido Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti por estarmos nessa noite Te adorando na mensagem revelada deste dia, Pai. Te agradecemos pela saúde, pela proteção e, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor esteja ao lado da irmã Maria nesse momento tão difícil, dando a ela saúde, tirando as dores, porque no Calvário o Senhor levou todas as suas enfermidades. Eu peço a Tua bênção, que normaliza a pressão dela, Pai, e abençoa nossa irmã, no nome do Senhor Jesus. Também, Senhor Deus, eu te peço a Tua bênção para cada um dos Teus filhos em toda parte. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda aqui nessa noite, enquanto vamos falar um pouquinho dessa mensagem maravilhosa, que o Senhor nos usa como instrumento em Tuas mãos, para que Teus filhos sejam ricamente abençoados nessa noite. Amém, Senhor. Podei-vos assentar, meus irmãos. Deus assim vos abençoe. Uma carta, ela tem poder, né? Estava lembrando dessa escritura, né? Saulo não podia fazer nada sem ter uma carta do sumo sacerdote. E com aquela carta do sumo sacerdote, ele saiu prendendo, açoitando todos aqueles que adorava a Jesus Cristo, todos aqueles que proferiam o nome do Senhor Jesus. E a mensagem naqueles dias foi chamada de seita, né? Agora, eu estava vendo hoje o poder que tem uma carta, né? A carta foi feita e assinada, né? É uma carta sem assinatura, ela não tem poder. Ela tem que ter a sua assinatura, né, para ter o poder. Porque qualquer um pode escrever uma carta, né? E você não pode falsificar uma assinatura, né? E há muitos falsificadores hoje na Terra que falsificam a assinatura. No livro de Esdras, capítulo 4, Judá tinha voltado para a sua terra.
Já tinha passado 70 anos do cativeiro e eles voltaram. E eles voltaram para construir o muro que foi destruído, reconstruir o templo também que foi destruído. E eles começaram, eles tinham autorização, eles tinham cartas do rei Ciro, né? Na Babilônia, eles tiveram ali Nabucodonosor, depois tiveram Ciro, Dario, Assuero, e, por último, nós vemos aqui o rei Artaxerxes. E eles já estavam há tempo levantando os muros, levantando o templo, quando os seus adversários, em tudo existe adversário, tudo existe inimigo, né? A Bíblia fala sobre uma família, diz assim, os inimigos do homem são da sua própria casa, né? Onde você pensa que vai ter amigo, tem inimigo dentro da própria casa. Inimigo dentro do ministério, né? Jesus tinha Judas, Moisés tinha Coré, Josué tinha Acã. E então os inimigos de Judá vieram para poder fazer eles parar com aquela obra, né? E eles eram príncipes, chanceler, eles eram homens da alta em Judá. E eles resolveram escrever uma carta ao rei Artaxerxes, explicando que para ele que no passado Israel teve reis que foram contra o reino da Babilônia, os reinos da terra, e foram rebeldes. Eles só não colocaram na carta que eles tiveram bons reis, como Davi, como Salomão, como Josias, como Ezequias. Não, eles disseram que tiveram reis rebeldes. O rei leu a carta e mandou a resposta. Ele disse: eu vi nos escritos aqui que houve bons reis, maus reis, rebeldes aí em Judá, mas também eles também tiveram bons reis, ali homens valorosos, conquistadores que dominaram a terra. Mas o rei mandou a resposta, porque a carta foi tão bem feita que eles conseguiram convencer o rei com aquela carta. E o rei mandou a resposta para parar a obra. O rei assinou e colocou o seu anel ali. Então eles tiveram que parar. Então você veja só o poder da carta. Paulo recebeu aquela carta e aonde ele chegava, ele parava o culto, ele prendia os cristãos, perseguia, matava, porque ele tinha uma carta do sumo sacerdote. E a obra foi parada depois dos 70 anos de cativeiro por causa de uma carta do rei. Não era de um soldado. Se fosse um soldado que mandasse a carta, eles não iam parar a obra, mas era o rei que tinha mandado a carta. Sabemos que mais tarde eles continuaram, né? Agora eu também estava lembrando da carta de Davi. Davi, depois que adulterou com Batseba, ele mandou trazer o seu marido que estava na guerra, Urias, e ele deu uma festa, um banquete, embebedou Urias, mas Urias não foi dormir em casa. Então Davi escreveu uma carta, colocou na mão de Urias para que entregasse a Joabe, porque Davi estava querendo casar com Batseba, mas como ela tinha o marido que era vivo, então ele pensou, ele morrendo na batalha, eu fico com a mulher dele. Nós conhecemos a história de Davi, que não foi fácil, o preço que ele pagou, né, por causa do seu pecado. Mas olha só o poder da carta. Davi fez a carta e assinou e colocou ali o seu anel. E Joabe leu a carta e Urias viajou dias, talvez muitos dias que ele viajou com aquela carta no seu bolso, no seu alforje.
e aquela carta ali era a sua morte. A carta estava selada. E Joabe leu a carta e colocou ele na frente da batalha, como Davi mandou. Ele disse: coloque na frente da batalha, porque para que ele morra, né? A força daquela carta, né? Era um pedaço de papel, mas tinha a assinatura de um rei, ordenando a morte do seu próprio soldado, né? O poder daquela carta. Depois que Elias foi levado ao céu, nós encontramos isso em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15. Nós falamos de Ataxexe, Esdra, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois que Elias foi assunto ao céu, vieram vários reis. Nós sabemos que a casa de Acabe foi terrível. Acabe casou com Jezabel e trouxe ruína, idolatria, todos os tipos de coisas ruins para Israel. Mas Elias deixou uma carta para um dos filhos de Acabe, depois que Elias subiu ao céu. Elias deixou essa carta, e eu gostaria de ler essa carta que Elias deixou. Essa carta que Elias deixou está em 2 Crônica. Segunda Crônica, capítulo 21. Olhe só a carta que Elias tinha deixado. Era no tempo do rei Josafá, e quem estava reinando naqueles dias era Jorão. E o versículo 12. Agora, uma carta que foi guardada, né, do profeta Elias. E ele já tinha ido ao céu, mas aquela carta, aquela mensagem tinha ficado. Era uma profecia. Então lhes veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia, versículo 12: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. E ele dirigiu essa carta aqui ao filho de Davi mesmo, ao filho de Josafá. E segundo a corrupção da casa de Acabe, também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. E aconteceu exatamente como estava nessa carta. Só que a carta não tinha sido lida ainda. A mensagem ainda não tinha sido lida para o rei. E aconteceu exatamente, né? Deus também nos deixou uma carta. Deus nos deixou uma mensagem nesse dia, né? Como Elias tinha deixado essa carta, Deus também nos deixou uma carta. A Bíblia é uma carta de Deus para o seu povo, né? A cada tempo, Deus tem trazido algo para nós através de um profeta. Deus tem trazido uma mensagem. O profeta de Deus, ele foi despertado numa noite, na mensagem à era de Pérgamo, 49. O Senhor Deus disse para ele: certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar minha caneta e escrever. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito me deu uma mensagem para a igreja. Quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. Pegue a tua caneta e escreva. Escreva algo para quem? Para a noiva, né? Para a esposa de Cristo. Então, ele tem nos enviado uma carta, e há poder nessa carta. Há poder de quê? De vida e de morte.
Moisés deixou na mão de Josué o livro da lei. E naquele livro tinha o poder da vida e o poder da morte. Nós temos aqui uma carta, e dentro dessa carta está a nossa vida. Naquela carta que Urias estava levando estava a sua vida, mas estava a sua morte. Vida se ele abrisse a carta, lesse o que estava ali e desertasse. Fosse embora, mas ele foi muito fiel e não abriu a carta. E não sabia que ali estava a sua morte. É como os 7 selos foram abertos. O 7º selo hoje, no mundo, há uma briga. Uns dizem que está aberto, outros dizem que não. Mas para nós, ele está aberto. Para Urias, que está levando essa carta, está fechado. O 7º selo é morte para aquele que não tem a revelação. Não foi aberto para ele. Porque quando Joabe abriu, Joabe já sabia o que dizia. Joabe já sabia o que fazer. Oh, meu irmão, meu amigo, se você fica para a grande tribulação, você vai ver esse 7º selo bem aberto diante dos seus olhos, mas para a sua morte. Não para a sua vida, mas para a sua morte. O Senhor disse ao irmão Brana: pegue a tua caneta e escreva. Uma palavra para quem? Para a noiva, para a igreja. E o que ele escreveu? Eis aqui o que estou tentando dizer-lhes. A lei da reprodução é a que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, conforme Gênesis 1:11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer vida que tivesse na semente passaria para a planta, depois para o fruto. A mesma lei aplica-se à igreja hoje. Qualquer semente proveniente da igreja produzirá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele, que estarão mesmo em sua própria imagem. Nada de hibridação, nada de mistura. Você não pode misturar essa semente. Essa semente é original, essa mensagem é original. Não tem como misturar ela. Então ele disse: aqueles que compõem a noiva serão tão parecidos com ele que estarão mesmo em sua própria imagem. Isso é para que estejam unidos com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações não podem produzir isto. Semente errada. A denominação é uma semente errada. Ela não pode produzir a Cristo. Não. O que a igreja até hoje, no mundo, produziu foi política. Foi mundanismo. É o que a igreja produziu. Porque ela rejeitou a Cristo. Cristo foi jogado para o lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato, porque ele está do lado de fora, batendo, querendo entrar, mas ele foi jogado para fora. Ele foi rejeitado. Como ele foi rejeitado quando ele veio como alfa, agora quando ele veio como ômega, foi rejeitado novamente. Agora, elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mistura de raças produz um híbrido. Agora veja, 51. O primeiro filho, Adão, era semente, palavra falada de Deus. O primeiro filho, Adão. A ele foi dada uma noiva para reproduzir-se a si mesmo. Foi para isso que a noiva foi dada a ele, para reproduzir-se a si mesmo. Para produzir outro filho de Deus. Não era para trazer um Caim. Caim não estava dentro do plano dos filhos de Deus, não. Caim já era uma coisa híbrida, era uma mistura. É para produzir outro filho de Deus, mas ela caiu. Ela caiu pela hibridação,
ela causou-lhes a morte. Então, Adão tinha que trazer outro filho de Deus. Foi-lhes dado uma esposa para trazer outro. O segundo filho, Jesus, também uma semente palavra falada de Deus, foi-lhes dado uma noiva como a Adão. A noiva do Calvário, o soldado romano furou o seu lado e saiu sangue e água. O sangue e água é o tipo do novo nascimento. Ali estava saindo a sua noiva dele, saiu dele. E ela durou por 300 anos, até o concílio de Niceia, ali na África, na qual o que produziu isto, a Igreja Católica Romana. E também uma semente falada, palavra falada de Deus, foi-lhes dada uma noiva como Adão, mas antes dele poder desposá-la, ela também caiu. A exemplo da esposa de Adão, ela foi posta à prova para ver se ela creria na palavra de Deus e viveria, ou se duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela abandonou a palavra, ela morreu, ela foi colocada em teste. Cada filho que vem a Deus, primeiro é testado, ele é provado. Você vem a Deus. Jesus foi batizado. Agora, logo após que ele foi batizado, o próprio Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Israel, quando saiu do Egito, passou pelo mar, pelo batismo, e entrou no deserto por 40 anos. Deus teve que testar aqueles vasos. E dos 2,5 milhões que saíram do Egito, só 2 entraram na terra. Os demais foram os filhos daqueles que saíram. Só Josué e Calebe e aqueles que nasceram no deserto, que entraram na terra. Porque Deus vai te provar. Ele não vai te colocar no seu reino. Primeiro ele te testa. Há um exemplo tão simples e lindo, né? Porque 2 homens para carregar um cacho de uva, quando os espias entraram na terra. Veja que os cachos de uva eram deslumbrantes, o vinho era novo, mas aqueles vasos eram vasos velhos. E não se coloca vinho novo em vaso velho. O vaso tem que ser novo para colocar vinho novo. Então eles foram levados de volta ao deserto e foram sepultados no deserto, porque eles foram testados. Eles foram testados e não passaram no teste. Deus nos testa. Não é o vir à igreja que vai nos levar ao céu. Não é o nós cumprir com os nossos deveres cristãos. Não. Há aquele momento que Deus vai testar. Esse vaso tem que ser testado. Esse filho tem que ser testado, essa filha. E tem pessoas que não aguentam o teste. Qualquer coisinha, ele já coloca a culpa na palavra, coloca a culpa na igreja, ele já quer sair. Então ele acha que ele pode ir com aquela fé que ele tem. Israel também pensou isso, mas morreu no deserto. Ele pensou com aquele pouco de conhecimento, sabendo fazer sacrifício, só que o sacrifício perfeito estava na Palestina. O deserto era só um lugar de passagem, um lugar de teste. E esse é somente um momento de teste, que Deus está te testando. Deus me testa você. Agora, de um pequeno grupo, 53, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus presenteará a Cristo com uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque ela não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo que está prometido por Deus para ser manifesto na virgem. 54. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Mas essa palavra de promessa era Ele. Ele próprio, para ser manifesto. Deus foi manifesto. Ele próprio agiu naquele tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que tinha levado a ela a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9,6.
O anjo estava trazendo uma palavra. Ela se engravidou com a palavra. Era Isaías 9,6, era Isaías 7,14. Ali estava toda a Escritura. Jesus era toda a Escritura. Jesus era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Agora, ele cumpriu naquele tempo tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou sua palavra para ela. Veja que Maria não duvidou da palavra. Maria parou para ouvir o anjo. E o anjo trazia a palavra para ela. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Isaías 7,14 diz: e uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Uma virgem, ela era uma virgem. Noiva, mas era uma virgem. Por isso que ela recebe o anjo. A Eva recebeu uma serpente. Ela gerou de uma serpente. Maria gera da palavra. Os membros da virgem noiva o amarão, e eles terão sua força, 55, porque ele é sua cabeça, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele como os membros de nossos corpos são sujeitos às nossas cabeças, né? A cabeça, ela governa e domina todo o corpo. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Então, ele que é o dominador. Quando você se entrega a ele como Senhor e Salvador. Agora, quando você tem ele só como Salvador, ele não é o seu dominador. Agora, quando você tem ele como Senhor, aí você é casado com ele, aí você obedece a sua palavra, você obedece a ele. O 56 diz: note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que lhes fosse mostrado pelo Pai. São João 5,19. Essa harmonia é para existir agora entre o noivo e sua noiva. Tem que haver uma harmonia. É uma só fé. É uma só fé. Não é eu pregar uma coisa aqui e o povo está crendo em outra coisa. O que nós pregamos aqui, não só aqui, na África, em São Paulo, no Pará, é o que Brana trouxe, revelou para nós. Nós temos que estar naquela harmonia. O noivo está em harmonia com a noiva. Não pode haver dissensão. Não pode haver discórdia entre marido e mulher. Tem que haver acordo, tem que haver fé. Aí vai existir amor. Aí existe amor. Ele lhes mostra a sua palavra de vida, ela recebe, ela nunca duvida dela. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. A palavra, eis aqui o segredo disso, a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre, como uma semente que é plantada e regada. Ela chega à plena ceifa, servindo o seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Parágrafo 57. Ninguém pode fazê-lo proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Ele sabe que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno? Assim, agora ele opera na noiva através dela.
Olha, Jesus não completou todo o seu ministério quando ele foi. Não, hoje ele está operando na noiva. Brana não completou todo o seu ministério quando Deus o recolheu. Havia uma outra parte da Escritura para se cumprir, Apocalipse 10, 8 a 11. Teria que vir a era da noiva, o ministério da noiva, o ministério de João, para comer o livrinho e profetizar outra vez. Porque nós temos que chegar àquela perfeição, àquela pedra angular. Por isso o nome BRANHM quer dizer perfeição, perfeito. A noiva tem que chegar a essa pedra de coroa, a essa perfeição, que é Brana. Olha, ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para esse tempo específico. Ele completará agora através da noiva, não é através de Brana. Brana revela. Jesus vem dar a sua vida, traz sua mensagem, mas quem leva é os apóstolos. Da mesma forma aconteceu com o ministério de William Branham, do sétimo anjo. Depois que ele revelou tudo, Deus o recolheu, porque não era mais o seu ministério. Agora ia entrar o ministério da esposa, depois de 40 anos da sua morte. Porque 40 é o número de julgamento. Aquela geração tinha que ser testada, tinha que ser julgada. No 58, temos muita coisinha aqui. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Então ele está representando quem? Está representando Brana, no seu tempo. Calebe representa os que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus tinha começado com Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles queriam algo diferente. O problema é quando a igreja quer algo diferente. E não quer permanecer na submissão da palavra. Assim também fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel, ou deixou entrar na terra prometida até que chegasse seu tempo apropriado. Era uma viagem de 3 dias, para uma festa no deserto, e esses 3 dias se transformou em 40 anos. Deus muito bem poderia colocar na terra em menos de 15 dias, mas eles tinham que ser testados. Nós vemos a caminhada de Israel no deserto, eles não tinham condições de expulsar aquelas nações que estavam lá dentro. Eles não passaram no teste do deserto, ia passar no teste lá dentro da terra. Assim também fez a igreja do último dia. Note como Deus não moveu. Teve que vir o tempo apropriado de Deus. Ora, o povo podia ter pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos e tomemos-la. Josué, você está liquidado, você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que você costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você, vamos, Josué. Josué estava esperando o tempo de Deus. As pessoas tentaram apressar, trazer um novo nome fora do tempo, mas não estava no tempo de Deus. O que aconteceu? Eles começaram a batizar no nome de Brana, começaram a orar no nome de Brana. Estava errado, porque eles forçaram. Você não pode forçar a fruta, deixa no pé, ela vai amadurecer, você vai colher no tempo certo. E 40 anos depois, nós ouvimos a mensagem. 40 anos depois da morte de irmão Brana que nós viemos ouvir a mensagem que Deus enviou através de Brana. Não foi a mensagem da primeira e segunda etapa, foi a terceira puxada.
Foi a revelação dos 7 selos. Foi só no ano 2000. Não era tempo. Por que não era tempo? Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Não explique. Não era para o seu tempo. Deus tinha lhes mostrado tudo. Mas não era para dizer para o povo da América. Veja, Josué foi ridicularizado. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Foi ridicularizado, foi rejeitado por eles, né? Mas Josué estava esperando em Deus. Ele esperou por uma decisão clara de Deus e esperou chegar o tempo para se pôr em marcha. Acampou ali e esperou o tempo. Nós temos que esperar o tempo, não podemos ser apressados. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Chega o tempo dele. Dessa maneira se repetirá nesse dia final o mesmo problema, as mesmas pressões. As mesmas pressões. Há aqueles que presumem, que tentam avançar sem ter autoridade. Quando Deus tem levantado uma pessoa e confiado a mensagem àquela pessoa, você tem que estar atrás. Você tem que proteger o homem que está com a bola. Você não é o homem do gol. Você é o homem da defesa. Você é o homem que protege. Tem aquele que sabe fazer o gol. No futebol americano, você tinha que proteger o homem que estava com a bola. Porque o negócio era tirar a bola. O adversário tenta tirar a bola. Agora, se você é adversário, você está tentando tirar a mensagem, tirar a bola daquele que está com a bola. Mas se você é do mesmo time, você vai proteger. Você vai proteger a mensagem. Você não vai ver falha nem defeito nenhum. Porque Deus não te chamou. Deus te chamou para uma outra função, para uma outra posição. Para proteger aquele homem que está com a bola. Se ele tivesse te chamado para marcar o gol, você seria o homem que estaria com a bola. Então, todos daquele time protegem o homem que está com a bola. Irmão Brana teve as pessoas que protegeram ele, sabia que ele estava com a bola. Josué e Caleb protegeram Moisés. Mas Coré, Datã e Abirão eram do time adversário. O profeta diz, a igreja, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Aí está o mistério. Antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você, o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva. Veja, a noiva está arrolada nos 7 selos. A noiva é aqueles nomes que foram colocados no livro, que foi escrito antes da fundação do mundo. Esse livro é os 7 selos. Nós fomos colocados ali. Paulo é uma das páginas do livro, é um dos selos. E aqueles que foram selados naquela página de Paulo, vieram no tempo de Paulo. Nós já viemos no tempo de Brana. Quando Brana entra, nós também entramos. O profeta disse, porque a noiva de Adão caiu, a de Cristo caiu em Niceia, mas Deus fez a promessa de uma noiva nesse dia, que surgiria do pequeno rebanho, que ela não iria cair. Veja você o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Veja só. Que se manteria firme nessa palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nessa palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali. Filho de adoção por Cristo Jesus. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição.
434, Cristo é o mistério de Deus revelado. A igreja é o sangue de Cristo. Bote isso em mente. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo que nos batiza dentro de seu corpo. O batismo do Espírito Santo, a evidência não é você pular e falar em língua, não, é receber a mensagem do tempo, do dia, da hora. Que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Agora, ela é o sangue. Veja, a igreja é o sangue de Cristo. Isso diz em Atos 20 e 28. E lá em Romanos também. Apocalipse 4, primeira parte, 175. João ali na ilha de Pátimo, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória, suba aqui mostrando, tu disseste, ele representou a igreja? Olha só, para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Amém? João era o representante do sangue de Jesus Cristo. A igreja é o sangue de Cristo. E João, o ministério do dia, a esposa, representa o sangue de Jesus Cristo, a vida de Deus. Testemunha da palavra, ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja, pois cada homem e mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. Olha, você sendo convocado, sobe para esses selos, sobe para esses mistérios revelados, sobe para essa revelação, Deus te convocando, você jovem, ancião, será tomado antes da tribulação. Recorde, o tempo da tribulação não chegou ainda. A tribulação só entra, a grande tribulação, quando a noiva sai. Por isso ela está sendo chamada a subir. Ela não pode ficar aqui, nessa parte rasa, denominacional, ela tem que subir na revelação, no conhecimento de Cristo, receber o seu Espírito Santo a cada dia. 435, a denominação não irá, nunca tocará nisso. É uma revelação, é fé. Não tem como te explicar isto. Você somente creia. Ela conhece isto, também Eva conheceu isto, mas ela caiu. Nós vemos a igreja Eva que caiu. A igreja Jesus do Calvário que caiu em Niceia. Mas a igreja Brana, ela foi feita para não cair. Porque Deus é perfeito em 3. Nós vemos 3 igrejas. E essa última não cai. Nós vemos primeira, segunda e terceira etapa. Nós vemos Israel no Egito, deserto e terra prometida. Terra prometida é o batismo do Espírito Santo. Nós vemos a igreja no batismo do Espírito Santo é hoje. Então ele disse, ela não falhará. Ela está ordenada, porém esta conhece isso e não cairá. Ela está ordenada, aleluia. Ela está ordenada para não cair. Ela não falhará. Ela está predestinada para isto. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Vocês, ministros, sabem do que eu estou falando. Quando há uma dúzia de vocês assentados aqui, está vendo? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. É Davi falando isto. O que é nascido de Deus não peca. Pecado é a incredulidade, ele não descrê. Você pode ver que quando a pessoa descrê e vai embora, ele nunca nasceu de novo. Ele teve apenas um nascimento intelectual, natural, superficial. Não foi um nascimento espiritual da mensagem do dia. Não teve a revelação do homem do dia.
Como aqueles do dia do irmão Brana não tiveram a revelação do homem do dia, que era o irmão Brana. E quando você não tem a revelação da mensagem do dia, e para ter a revelação da mensagem do dia, você tem que ter a revelação do homem do dia, que Deus está usando, que está com a bola, que vai marcar o gol. É igual o irmão Brana falando sobre uma carta. Ele disse na mensagem o julgamento. Agora vocês dizem radical, irmão Brana. Só um minuto. Veja se isso lhes aconteceu. Note, eles voltaram a ser um jovem e uma jovem. Agora vocês dizem, irmão Brana, você volta a ser um jovem e uma jovem. Quando você morre, né? Quando você volta aqui na primeira ressurreição. Agora, Deus esconde sua mensagem entre linhas. Ele esconde a sua mensagem entre linhas. O seminário nunca saberá isto. Isso mesmo, não. É uma história de amor. É como o Apocalipse, um livro de símbolo. É uma história, é um livro, é um cantares. Ele é cheio de símbolo. É um livro profético. Você tem que ter percepção profética para você entrar nele. Senão você vai se assustar, porque ele está escrito em símbolo. Olha o que ele disse. Minha esposa lá, ela me escreve uma carta. Ela diz uma coisa na carta, mas eu consigo ler entre as linhas. Porque ela entende o seu marido. Ela sabe fazer até a leitura labial. Parece que ela entende até os seus pensamentos. Ela conhece, porque ele conhece os pensamentos do coração. Ela também conhece, porque ela é profeta. Então, quando ela me escreve uma carta, falando da sua esposa, eu consigo ler entre linhas. Eu sei do que ela está falando, porque eu a amo, tem que existir amor. Porque, veja só, o amor vem através de provas e de sofrimentos, através de testes, não é através de presentes. Você não conquista com presente. É muito bom ganhar presente, mas o amor, ele tem que ser amadurecido, é igual um fruto. O amor não é sexo. Fosse assim, o mundo estaria cheio de amor. Que o sexo vai ao adultério, à prostituição. Está além do seu pensamento. É como Deus. Deus é amor. Mas Deus é misericordioso, Deus é benigno, né? Deus é bondade, Deus é bom, Deus é justiça também. Então ele disse, eu sei do que ela está falando porque eu a amo. Eu simplesmente conheço a natureza dela. Eu sei o que ela quer dizer. Estou sentado aqui essa noite, Bill. As crianças estão na cama. Estou pensando em você. Eu sei o que ela está querendo dizer. Veja, porque eu a amo. Eu sei. Está na carta, mas eu leio entre as linhas. E assim é a mensagem, a esposa lê entre as linhas. Ela não lê na linha, ela lê entre as linhas. O problema é que a igreja está na linha. E a esposa lê entre linhas. Por isso ela descobriu um novo nome. Que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, porque ela leu entre as linhas. Ela sabia o que ele estava querendo dizer. Ela é aquela prima órfã que recebeu a promessa e creu na promessa. E no tempo certo, que o amor estava maduro, tempo de colheita, ele veio lhe buscar. Ele está esperando só aquele momento que ela saiba quem ela é, e o rapto se dará. E o mundo entrará em um colapso, em um caos, em uma grande tribulação, qual nunca houve na face da terra, nem nos dias de Noé houve uma grande tribulação. Não.
Será 3 anos e meio. É o tempo que Deus estará tratando com os judeus. Deus te abençoe. Vamos ler os pedidos de oração e depois vamos orar por todos, né? Irmão Jonas não pôde vir hoje e sempre é por causa do serviço, né? Ele trabalha lá por Cachoeirinha e às vezes os ônibus atrasam. Mas Deus abençoe o irmão Jonas, porque creio que está assistindo o culto, ele e a irmã Daiane.